Bom dia, meus amores do quarto ano. Como estão? Hoje, no nosso vídeo de história, nós vamos falar sobre o processo de imigração. Só que antes de iniciar com o nosso vídeo de hoje, eu vou fazer a chamada e eu peço que vocês continuem a colocar aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso é muito importante e me ajuda muito a acompanhar vocês aqui na plataforma sobre as tarefas, enfim, é muito importante. Aí agora eu vou fazer a chamada. Hugo, Ismael, João Vitor, Júlio, Larissa, Luísa, Nathalie, Tiago Henrique, Tiago Figueroa, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Então, meus amores, vejam só. Eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de história de vocês e abrissem ele na página 78, tá bom? Pegassem o livro de história e abrissem na página 78, porque hoje nós vamos falar sobre as imigrações. Vejam só, no nosso último conteúdo de história, a gente viu sobre o processo de independência do Brasil, né? Vimos que o Brasil passou por várias situações até que nós temos o fim da escravidão no Brasil, com a abolição da escravidão no Brasil, através da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, e daí faz com que os fazendeiros, os donos de engenho, tenham que procurar uma mão de obra que venha de outro lugar, né, que não se encontra aqui, já que o Brasil tinha todo um sistema de mão de obra escravocrata. E é aí que vem a imigração. Com o crescimento da produção de café, os cafeicultores necessitavam de mais mão de obra em suas fazendas. Devido à grande procura, o governo brasileiro passou a fazer campanhas nos países europeus com promessas de trabalho, terras e oportunidades de enriquecimento, incentivando a vida de imigrantes. Estima-se que entre 1891 e 1900, o Brasil tenha recebido aproximadamente 1 milhão de imigrantes. Eles formariam a mão de obra assalariada para trabalhar nas lavouras de café. O que vem a ser mão de obra assalariada? É quando as pessoas trabalham e recebem um pagamento, recebem uma compensação financeira por isso, pelo seu trabalho que estão exercendo. Então, os imigrantes vinham para cá com sonhos de uma vida melhor, de enriquecimento, de ganhar terras, né? E eles vinham para trabalhar nessas plantações de café, nessas fazendas e receber um salário por isso. Principais capitanias com fixação de imigrantes europeus no século XIX. Imigrantes, tá? Imigração. Quando você vem de outro país e entra em outro, né? Quando você vem de um país e entra em outro, vocês são imigrantes. Muitos imigrantes chegaram ao Brasil no final do século XIX e início do século XX. Os principais imigrantes vieram dos seguintes países: Itália, Espanha, Portugal e Alemanha. Foram os principais. Aí aqui a gente tem um mapa, né, um gráfico, né, falando sobre isso. Tem um mapa e tem um gráfico com as capitanias e falando dos principais pontos de fixação de imigrantes aqui no Brasil. Aí a gente teve da capitania de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, né? Onde a gente teve mais imigrantes. Aí nós tivemos italianos, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, judeus, holandeses, ucranianos, sírio-libaneses. Então a gente teve muitos povos de outros países que vieram para cá, né, para ser essa mão de obra assalariada. A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil foi para a região sul, pois o governo estava distribuindo lotes de terras para quem quisesse plantar. O maior objetivo do governo era povoar a região sul. Aqueles que não tinham condição de manter uma fazenda foram trabalhar nas fazendas de café de São Paulo. Aí a gente tem aqui um pouquinho sobre cada um desses imigrantes. Os italianos
Como a vida na Itália estava muito difícil, os italianos vinham para o Brasil na esperança de melhorar sua situação. O trabalho nas fazendas de café não era fácil. Os imigrantes pegavam tudo de que precisavam dos armazéns dos próprios patrões nas fazendas. O acerto de contas era feito na época da colheita, mas como os patrões exploravam o preço dos produtos, visto que os imigrantes não tinham outro local para conseguir aquilo de que precisavam, começaram a passar por grandes dificuldades financeiras. Os portugueses e espanhóis. A maioria dos portugueses e espanhóis foi morar nas cidades. Os portugueses, como eram mais ricos que os espanhóis, conseguiam montar negócios e compravam imóveis para alugar. Muitos foram trabalhar na agricultura e nas indústrias. Da mesma forma que os portugueses, os espanhóis também trabalhavam na agricultura e nas indústrias, além de terem sido os grandes responsáveis pelo transporte de mercadoria. Os alemães. Muitos alemães foram para os estados do sul, influenciados pelo clima. Esses imigrantes dedicaram-se às atividades de agricultura e pecuária. Na agricultura predominava a policultura, ou seja, o plantio de diversos vegetais para abastecer as províncias próximas. Na pecuária, exploravam-se o couro, a carne, a carga e a montaria dos animais. Outros imigrantes. Outras etnias também vieram para o Brasil, mas em menor quantidade. Turcos, sírio-libaneses, judeus, holandeses, ucranianos, suíços e etc. Muitos turcos e sírios-libaneses dedicaram-se ao comércio pelas cidades do interior do Brasil. Outros se fixaram nas cidades, ainda mantendo o comércio como principal forma de trabalho. Imigração e emigração são palavras que descrevem o fluxo de pessoas em um país. A imigração é a entrada de estrangeiros em um país e a emigração é a saída de pessoas do seu país. Então vejam, como atividade de casa de hoje, vocês vão fazer a página 80, 81 e 82 e 83, tá? 80, 81, 82 e 83. Essas 4 atividades aqui sobre a imigração, tá certo, meus amores? Então, leiam novamente o texto. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários da plataforma para te saber. No mais é isso. Tenham um bom dia, um cheiro enorme para vocês, um beijo e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Beijos!